Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao Estudo Complementar Conhecimentos Matemáticos 1 do curso de Licenciatura em Educação Intercultural ofertado pela Universidade Federal de Goiás, com a professora Ana Paula Porcina Baumann e o professor José Pedro Machado Ribeiro. Sou a professora Ana Paula e espero que tenhamos uma ótima etapa de estudos. Nessa videoaula, vou apresentar a vocês diversos sistemas de numeração pelo mundo, incluindo de modo detalhado o sistema de numeração indo-arábico e também sobre os sistemas de numeração indígenas que distintas sociedades construíram ao longo do tempo e que foram difundidos de geração em geração. Civilização babilônica. O Império Babilônico é um dos principais períodos do mundo antigo e estava localizado na região hoje conhecida como Iraque, nas terras que atravessam os rios Tigre e Eufrates. Dividida em duas fases, estava localizado na região sul da Mesopotâmia. As duas fases são separadas pelo domínio dos assírios. O primeiro Império Babilônico durou de 1792 a.C. até 1750 a.C., e o chamado Neobabilônico de 626 a.C. até 539 a.C. O fim do Império Babilônico é marcado pelas conquistas de Ciro o Grande, quando se inicia o Império Persa. Numeração babilônica. Os numerais babilônicos eram representados com forma escrita cuneiforme, usando objetos como penas em forma de cunha para marcar tábuas de argila ainda mole, que depois eram expostas à luz solar para que tivesse um registro permanente. Os primeiros registros desse sistema de numeração datam de cerca de 3.100 anos antes de Cristo. Foi o primeiro sistema posicional, ou seja, uma numeração onde cada dígito particular tem seu valor, dependendo tanto de seu valor próprio como de sua posição na sequência que representa uma quantidade. Esse desenvolvimento foi de extrema importância, porque as numerações sem essa característica precisavam ter muitos símbolos próprios para cada uma das potências de uma base numeral, o que dificulta os cálculos. O Egito Antigo foi uma das mais importantes civilizações da antiguidade para o Ocidente. A vida egípcia estava regulada pelas cheias do rio Nilo. Quando as águas voltavam ao leito normal, deixavam o solo recoberto por um limo que fertilizava a terra para a agricultura. Para melhor aproveitá-lo, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e escrita baseada nos hieroglifos. O Egito Antigo foi formado a partir da mistura de diversos povos. A população era dividida em vários clãs, que se organizavam em comunidades chamadas nomos. Estes funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os nomos se uniram formando dois reinos, o Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. Posteriormente, em 3.200 a.C., os dois reinos foram unificados por Menés, rei do Alto Egito, que se tornou o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que deu origem ao Estado egípcio. Numeração egípcia. Esses eram os símbolos da numeração egípcia: o bastão para representar o número 1, o calcanhar invertido para o número 10, o rolo de corda para o número 100, a flor de lótus para representar o número 1000, o dedo apontado para representar 10.000, o peixe para representar 100.000 e o homem para representar 1.000.000. Os números eram formados sem levar em consideração a posição dos símbolos. Civilização maia. Os maias foram um povo pré-colombiano que habitou a região da Mesoamérica, atual México, Guatemala, Belize. Tiveram seu auge durante o período de 250 anos depois de Cristo a 900 anos depois de Cristo, conhecido como período clássico. Os maias são conhecidos por terem sido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas. A numeração maia possuía 20 símbolos como mostrados na imagem, e para formar números maiores ou iguais a 20,
usava-se os símbolos levando em consideração a posição. Podemos dizer que o sistema maia era um sistema vigesimal. Civilização romana. Roma Antiga foi uma civilização itálica que surgiu no século 8 a.C., localizada ao longo do mar Mediterrâneo e centrada na cidade de Roma, na Península Itálica. Expandiu-se para se tornar um dos maiores impérios do mundo antigo, com uma estimativa de 50 a 90 milhões de habitantes, cerca de 20% da população global na época, e cobrindo 6,5 milhões de quilômetros quadrados no seu auge, entre os séculos I e II. Numeração romana. Os números romanos foram o sistema de algarismos mais utilizado na Europa durante o Império Romano, antes de ser substituído pelos algarismos indo-arábicos, sistema que utilizamos atualmente. O sistema romano tinha como símbolos 7 letras do alfabeto: I para representar o número 1, V para representar o número 5, X para o número 10, L para o número 50, C para representar o número 100, D para representar o número 500 e M para representar o número 1000. Os demais números são descritos pela repetição desses símbolos, levando-se em consideração que também existem regras específicas a depender da posição dos algarismos. Esse sistema de numeração era útil para o dia a dia dos romanos. Porém, para a realização de contas, ele é pouco eficiente e por isso hoje utilizamos o sistema decimal posicional. Ainda há algumas representações em números romanos, por exemplo, os séculos e tópicos de uma determinada lei. Sociedade Javaé. Os Javaé, assim como os Carajá e os Xambioá, são um dos poucos povos indígenas da antiga capitania de Goiás, que sobreviveram às capturas e grandes mortandades promovidas pelos bandeirantes, à política repressora dos aldeamentos, às epidemias trazidas pelos colonizadores em épocas diferentes e à invasão crescente do seu território. Muitos estudos destacam a notável capacidade de resiliência cultural desses povos, que souberam dialogar com as mudanças drásticas impostas pelo contato, mantendo aspectos essenciais de sua estrutura social, ritual e cosmológica. Desde tempos imemoriais, os Javaé habitam o Vale do Rio Araguaia, em cujo médio curso está localizada a Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. A Ilha do Bananal situa-se no estado do Tocantins, em uma área de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica, e é constituída de inúmeros rios, lagos, savanas inundáveis, conhecidas regionalmente como Varjão, e matas de galeria. Seu território possui cerca de 2 milhões de hectares e é coberto pelas águas do Araguaia em quase sua totalidade durante a estação cheia. As aldeias atuais dos Javaé localizam do lado direito da ilha, margeando o braço menor, o rio Javaé. Esses são os termos numéricos na língua Inã. O povo possui termos até o número 20, como pode ser visto nas imagens. Tais termos se relacionam com os dedos das mãos e dos pés. Sociedade Zoró. Os Zorós e os demais povos de língua tupi-mondé são habitantes seculares da região noroeste de Mato Grosso e sul de Rondônia. No século XX, progressivamente, esse extenso território indígena foi invadido por seringais e empresas de mineração. A inauguração da rodovia Cuiabá-Porto Velho, em 1961, lançou agropecuários e poceiros à disputa pelas terras indígenas. Face ao acirramento dos conflitos, organizaram-se várias expedições de pacificação. Oficialmente contatados em 1977, os Zoró foram os últimos dos Tupimondé a se aproximar das frentes de expansão regional. Atualmente, estima-se sua população em 620 pessoas, todas falantes da língua Panhê, família Mondé do tronco Tupi, e que habitam na terra indígena Zoró, no município de Rondolândia, no Mato Grosso. A organização social Zoró apresenta-se sob a forma de grupos locais ou aldeias, de dimensões variadas.
entre algumas dezenas e talvez pouco mais de uma centena de pessoas, que ocupam diferentes pontos do território tradicional e são dotados de autonomia política e econômica. A utilização dos termos numéricos na língua materna dos Zoró pode ser observado na contagem de objetos e animais até 20. Segundo os sabedores Zoró, seria possível contar quantidades maiores na língua materna. Os termos numéricos, principalmente quanto se referem a quantidades maiores que 10, são de pouca compreensão e uso pelos falantes jovens e crianças, que estão utilizando praticamente apenas os termos numéricos em português. Assim, é comum se ouvir dos alunos da escola ou dos jovens em atividades cotidianas, mesmo quando estão falando em panhei, expressões em português para se referirem a quantidades numéricas e a contagens. Na língua do povo Zoró, também é observado alguns termos muito utilizados quando estamos trabalhando com ideias compreendidas como matemáticas, tais como subtrair, aumentar, contar, dividir, repartir, somar, diminuir, as quais podem ser muito úteis em contextos escolares, por exemplo. Sociedade Guarani. Os Guaranis são conhecidos por distintos nomes: Xiripá, Caingá, Monteses, Baticola, Apteré, Tembequá, entre outros. No entanto, sua autodenominação é Avá, que significa em Guarani pessoa. Este povo vive em um território que compreende regiões no Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina, e se diferencia internamente em diversos grupos que são muito semelhantes entre si nos aspectos fundamentais de sua cultura e organizações sociopolíticas. Entretanto, apesar das semelhanças, são diferentes no modo de falar a língua guarani e distintos no que diz respeito às tecnologias que aplicam na relação com o meio ambiente. Tais diferenças, que podem ser consideradas pequenas do ponto de vista do não indígena, cumprem o papel de marcadores étnicos. Esses grupos reconhecem a origem e proximidade histórica, linguística e cultural, e, ao mesmo tempo, diferenciam-se entre si como forma de manter suas organizações sociopolíticas e econômicas. Nas imagens, temos os termos numéricos dos Guarani do estado de Santa Catarina e dos Guaranis do Espírito Santo. Como pode ser visto, os termos numéricos do povo Guarani possuem algumas distinções linguísticas. Sistema de numeração indo-arábico. Os algarismos indo-arábicos surgiram no noroeste da Índia, em região geograficamente próxima à Pérsia, que na época fora invadida pelos muçulmanos. A data em que se originaram os algarismos ainda é incerta pelos historiadores, porém pressupõe que o sistema tenha surgido em torno de 300 anos antes de Cristo em território indiano. O nome, por exemplo, faz justamente referência a essa origem indiana dos algarismos. Indo é referente à Índia, enquanto o arábico é referente à proliferação dos algarismos mundo afora, realizada pelos povos árabes durante as invasões muçulmanas. Os árabes são os responsáveis pela dispersão dos algarismos para outras regiões do mundo, além de seu constante aprimoramento e mutações em sua estrutura simbólica. Propriedades fundamentais do sistema de numeração indo-arábico. Propriedade 1. O sistema é decimal, isto é, funciona com agrupamentos de 10, ou seja, ao se juntar 10 unidades, se obtém uma dezena. Esse número 10 é chamado de base do sistema. Propriedade 2. O sistema é posicional, isto é, o valor de um algarismo é determinado pela posição que ocupa no numeral. Vejamos o exemplo. No número 735, o 5 representa 5 unidades, o 3 representa as dezenas, ou seja, 3 dezenas ou 30 unidades, e o 7 representa as centenas, ou seja, 7 centenas ou 700 unidades. O número 573 é formado pelos mesmos algarismos de 735, mas representa outro número, possui outro valor,
pois os símbolos utilizados ocupam posições diferentes. Propriedade 3. O sistema é multiplicativo, isto é, em um numeral, cada algarismo representa um número que é múltiplo de uma potência de base 10. Veja um exemplo. No número 47.932 temos 2 está na posição das unidades. Então, 2 é multiplicado por 10 elevado a 0, o que resulta em 2, pois 10 elevado a 0 é igual a 1. 3 está na posição das dezenas. Então, 3 é multiplicado por 10 elevado a 1, o que resulta em 3 vezes 10, que é igual a 30, que é o mesmo que 3 dezenas. 9 está na posição das centenas. Então, 9 é multiplicado por 10 elevado ao quadrado, o que resulta em 9 vezes 100, que é igual a 900, que é o mesmo que 9 centenas. E assim continua o mesmo raciocínio até a última casa decimal. Propriedade 4. O sistema é aditivo, isto é, o valor do numeral é dado pela soma dos valores individuais de cada símbolo, de acordo com a regra anterior. Assim, no número 1328, iremos somar 1000 mais 300 mais 20 mais 8, que será igual a 1328. Finalizamos com essa imagem que retrata os diversos símbolos que representam numerações de vários povos espalhados pelo mundo, e vários deles mostramos com mais detalhes nessa videoaula. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.